Casados, mas abandonados. Casados, ou pelo menos tendo esse sentimento de abandono, que falta algo. O que sinto falta no casamento? Por que sinto falta no casamento? Porque o casamento não me completa. Esta é uma pergunta que me fazem é, e me fazem de forma recorrente. Esse é o assunto também que nós vamos tratar hoje aqui no nosso canal de psicanálise para casais e casamentos. Meu nome é Rogério e eu te convido a me acompanhar durante alguns momentos, alguns minutos, para que possamos então trabalhar e falar sobre isso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Acione aí, as notificações para que você saiba quando tem conteúdo novo. E a ideia é ter conteúdo novo todos os dias. Se você então não é inscrito no canal, inscreva-se. E no final, deixa o seu like para que o nosso canal então ele tenha uma projeção e mais pessoas possam ouvir o que temos a dizer. Também é importante você deixar o seu comentário, quem sabe a sua impressão, quem sabe a sua experiência, uma pergunta, quem sabe também você possa fazer aí nos comentários. Lacan, ele traz o conceito de que o desejo é o desejo do outro. Isso significa que nós estamos buscando algo. Ele diz que o que se ama no outro é o que lhe falta. O que eu amo no outro é o que me falta. E o amor supõe a falta do objeto. Nós buscamos então esse objeto do amor, esse objeto para amar, mas acima de tudo para nos amar. Isso significa que nós buscamos ser desejados, buscamos ser reconhecidos, buscamos significados, e buscamos ter significado no olhar do outro, ao olhar do outro. Então, o desejo humano é sempre marcado pela alteridade. Nós queremos ser importantes na cena do desejo do outro. Há uma famosa peça, teatral, filme, enfim, algo feito na cultura muito importante, na cultura pop, na cultura do cinema, do teatro, Cenas de um Casamento, Ingmar Bergman. Ele, nesse filme, nessa peça, ele traz as faltas e a busca real que existe nos casamentos, desde o vazio, desde a questão do abandono e todas as questões que se supõem ter em um casamento, inclusive a questão da falta real, da carência de cada um. Então, esta busca no outro, esta fantasia de complemento, essa fantasia de que o outro vai me completar, de que o outro vai ser tudo que eu preciso, essa fantasia de que alguém vai me amar e então eu vou encontrar o significado da vida, isso pode gerar frustrações. E essa fantasia que nós trazemos do casamento perfeito, do relacionamento perfeito, da completude perfeita, essa fantasia ela desmorona quando um relacionamento ele passa a demandar esforço, empenho, renúncias, quem sabe até mesmo sacrifícios, no sentido de eu ter que dar mais do que eu esperava. Então, muitas frustrações elas não estão ligadas a faltas concretas do outro, a atitudes concretas do outro que o outro, quem sabe, tenha deixado de fazer, tenha deixado de demandar. Mas muitas frustrações estão ligadas à carência, ao reconhecimento, à falta de reconhecimento. E muitas vezes a dor é menos pelo que o outro fez ou não fez, e mais por aquilo que ele deixou de expressar. Mais ainda, mais especificamente, talvez ele tenha expressado admiração, afeto, presença, mas
eu não tenha recebido, eu não tenha entendido que ele tenha feito isso. O movimento dele não foi suficiente para trazer a realização, a satisfação, não supriu aquela expectativa e não supriu de verdade a minha falta. Então é preciso que os casamentos, né, que os relacionamentos, nos relacionamentos haja, e isso é uma saída importante, é um movimento importante que nem todos estão assim dispostos a fazer, que é ter as conversas difíceis e perguntas, né, que simbolizem este relacionamento. Por exemplo, o que você mais deseja de mim que não tenha recebido? O que você deseja? Então expressar isso, né, expressar, falar, nominar aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, isso quem sabe, abra espaço para simbolizar essa falta, porque vai dar voz ao não dito. Então, esta conversa difícil que os casais, que os relacionamentos às vezes não têm, porque acham que isso é uma ameaça, a palavra do outro às vezes ela é ameaçadora, porque apesar de eu buscar respostas, de eu ter perguntas, a resposta do outro, ela não vai ser, né? Geralmente ela não é tudo aquilo que eu espero. A gente pergunta, a gente ouve respostas, a gente continua perguntando e a gente continua em busca de respostas. Então a resposta, a pergunta, a fala, né? a conversa, a escuta, ela não deveria ser levada como uma ameaça, mas como um convite ao reencontro, ao próprio encontro. Porque relacionamento, inclusive casamento, é a arte do encontro, de reencontrar-se sempre. A arte de escolher, de ser escolhido sempre. A arte de desejar e nunca parar de desejar. Esta é a realidade, né, do relacionamento, especialmente do casamento. Então, o que se pode fazer para que esta falta seja menos sentida, menos doída? E o grande segredo, né, já que se fala tanto em segredos, em fórmulas, né, o grande movimento, digamos assim, de um relacionamento que torna o relacionamento possível é a conversa, é a comunicação. Né? Então, reservar tempo para a conversa, o casal, né, os cônjuges, os dois, reservar este tempo, né, para conversas sem distrações. Nós falamos sempre que o relacionamento ele é feito de escuta e presença, presença e escuta. Então, escutar o outro, a comunicação entre dois, ela se torna eficaz na escuta do outro, na disposição de escutar, mas não apenas ouvir o que o outro fala, mas a escuta significa estar no mundo do outro, entrar no mundo do outro, se dispor a entrar no mundo do outro. Agora, ir para essa conversa, conversar, escutar as respostas das perguntas, induzir perguntas, e quem sabe não perguntas objetivas, não perguntas literais, mas perguntas simbólicas, né? Perguntas induzidas, perguntas no movimento do próprio relacionamento. E quando escutar a resposta, quando escutar a voz do outro, quem sabe escutar o outro naquilo que também ele tem como retorno, né, como expressão, escutar a resposta sem se defender ou sem se justificar, apenas acolher. Porque muitos escutam o que o outro fala, até escutam, que já é uma arte difícil, a escuta, mas não entram no mundo do outro, apenas ouvem, né, é apenas ouvir. Mas a escuta é mais do que isso, a escuta é estar disposto a tentar compreender o que o outro diz. Isso eu reconheço, é um movimento difícil. O próprio Lacan, ele diz a comunicação não existe justamente por isso, porque quando eu vou para a conversa, quando eu vou escutar o outro, eu vou ouvir o outro, mas à minha medida. Eu vou ouvir o outro não a partir do mundo do outro, não a partir do inconsciente do outro, não a partir da perspectiva do outro, mas a partir da minha perspectiva, a partir da minha própria interpretação. Então,
eu não ouço outro como o outro está realmente expressando, mas a partir da minha compreensão daquilo que eu gostaria que ele estivesse dizendo. Então ele diz o que quer dizer, mas eu escuto o que eu gostaria que ele estivesse dizendo. Então é preciso que nos casamentos, especialmente, haja essa disposição da conversa, da escuta e compartilhar também o que se sente e o que deseja e o que sente falta, né? O que sinto falta no casamento? Será que vocês teriam essa conversa? E a partir então dessa conversa, transformar as respostas, transformar os ditos, né, que era não dito, transformar essa presença, essa escuta em pequenos gestos de reconhecimento no cotidiano, no dia a dia, no movimento real, né, do casamento. Então, quem sabe a resposta, né, como sentir menos esta falta, esta carência, esta ausência que eu acho que há no casamento, no relacionamento, suprir isso com pequenos gestos, transformar essa pergunta, as respostas, porque nós sempre perguntamos e vamos sempre perguntar. Nós sempre buscamos e vamos sempre buscar. Não há completude, não há casamento perfeito, mas há um casamento possível a partir destes movimentos. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like. Se você ainda não segue no canal, se você não é inscrito, né, no canal, inscreva-se e também deixe o seu comentário. Até a próxima.